Bem, nós vamos conversar agora com o advogado eleitoral Fábio Viana sobre as eleições deste ano, o que muda, o que não muda, as federações, que são uma novidade aprovada, confirmada ontem, né? Na verdade, já havia sido aprovada pelo Congresso, a federação, e o Supremo Tribunal Federal confirmou o Instituto da Federação. Vamos começar pela federação, então? Depois a gente fala da questão das candidaturas de mulheres e de pessoas negras. A federação passou, doutor Fábio, ela é diferente da coligação. Bom dia. Bom dia Ari, bom dia telespectadores da TV Meu Norte, né? Satisfação muito grande estar aqui no programa, poder falar aí sobre essas mudanças eleitorais. A gente teve, Ari, algumas alterações, sobretudo algumas mudanças na lei dos partidos políticos, né, e na lei geral das eleições. E o legislador ele criou a figura aí da federação. Agora os partidos eles poderão se unir de forma federada, né? E a gente tem que fazer uma distinção básica com relação a isso, que confunde a cabeça de muitos eleitores. Federação é a união de 2 ou mais partidos para se juntarem de forma ideológica e marcharem junto por pelo menos 4 anos. Coligação não. Coligação é uma união temporária de alguns partidos, né, para aquele pleito eleitoral, para aquele pleito específico. As coligações elas foram extintas na última eleição. Nós não tivemos coligações do sistema proporcional, que era no caso de vereadores, deputados estaduais e federais, mas as coligações permaneceram nas eleições majoritárias, né, para prefeito, senador, governador e presidente. E aí o que é que o Congresso, né, o que é que o legislador quis? Ele disse o seguinte: agora os partidos eles podem se unir de forma federada. E o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e foi julgado ontem, né? O plenário do Supremo julgou ontem. O ministro Barroso ele tinha dado uma liminar, né, concedendo o pedido do Partido Trabalhista Brasileiro, né, e foi para o plenário. E qual era o que estava pegando? O partido alegava que as federações elas eram inconstitucionais e também alegava que o prazo de criação das federações ele teria que ser pelo menos igual aos partidos políticos. Como é que funciona hoje? A lei diz que para um partido político pleitear uma eleição, ele tem que estar todo regularizado 6 meses antes. E quando as federações foram criadas, se diziam que elas poderiam ser registradas lá no período das convenções partidárias, lá em agosto, até 16 de agosto. Aí ontem foi que o Supremo disse. O Supremo modulou os efeitos da decisão do ministro Barroso. Ele disse, nós não vamos, as federações, elas não vão funcionar nem em agosto e nem 6 meses antes da eleição. Ela vai ter que estar registrada até dia 31 de maio. E ficou decidido que elas têm validade. E na prática, os partidos, 2 ou mais partidos, eles podem se unir, né, de forma federada, né, e os partidos não são obrigados não a criar federações, mas se criar uma federação a nível nacional, isso repercute em cada estado, em cada município, durante 4 anos. Você imagina, um partido X se une ao partido Y a nível nacional, lá no estado de Pernambuco, no estado da Paraíba, no estado do Piauí, esses partidos vão seguir juntos, independentemente das correntes ideológicas nesses estados, dos conflitos. Então, os partidos estão com alguma dificuldade com isso. E mais na frente, Ari, essas federações elas vão repercutir nas casas legislativas, tanto no Senado quanto na Câmara. Hoje, os partidos eles indicam lideranças, né? Um líder para formar comissões legislativas, um líder do partido para representar ali a bancada daquele partido. Agora não. Com as federações, esses partidos, vários partidos vão indicar um líder só e ele vai representar vários partidos. Eu acho que a ideia maior do nosso legislador é lá no futuro a gente ter menos partidos. Alguns partidos se unirem agora ideologicamente. Doutor Fábio Viana, os partidos, eles pediram ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, né, e o Supremo Tribunal Federal confirmou um tempo maior para formar essas federações. Ficou um meio termo, né? Ficou 31 de maio, ou seja, finalzinho do mês de maio. E a partir das próximas eleições
6 meses antes da data da eleição. Foi uma decisão que o senhor avalia do ponto de vista eleitoral? Faz sentido? Faz sentido, né? Eu não vejo nenhum equívoco, assim, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que acertaram. A maioria foi nesse sentido aí de modular esses efeitos, né? Até porque os partidos foram pegos assim de surpresa, né? É uma novidade. Não há consenso no estado do Piauí, no estado de Pernambuco, no estado do Maranhão, para você unir todo mundo. Então, as bases nacionais elas estão em conversação, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Né? Nós vamos fazer uma federação? Vamos. Mas a gente tem que estar aliado em cada estado da federação. São 27 estados, não é uma tarefa fácil. Então, para você registrar isso agora, nessa federação, dirimir todos esses conflitos internos e partidários dos 27 estados, eu acho que não era um tempo salutar. Então, eu acho que o Supremo, ao modular os efeitos para o dia 31 de maio, ele dá uma decisão mais equilibrada, mais acertada. Doutor Fábio, vamos falar agora das candidaturas de mulheres e as candidaturas para pessoas negras. De mulheres, a gente tinha o quê? 30% da chapa tinha que ser formada por mulheres, né? E tem a questão dos recursos, que as mulheres terminam recebendo mais recursos. Tem alguma novidade nessa seara em relação às mulheres? Ari, interessante essa sua pergunta, porque isso é uma questão histórica. Há 20 anos, né, o legislador ele vem tentando aí, dar um amparo a isso. E alguns movimentos de mulheres e alguns movimentos de minorias, né, de pessoas da raça negra também. Há 20 anos a gente vem lutando para mudar esse cenário. A gente teve essa mudança com relação à necessidade da cota de gênero, né? 30% para determinado gênero e 78% para outro determinado gênero. Não interessa se 30% é de homens, 70% de mulheres, ou vice-versa. Na prática, a gente vê que tem mais candidaturas masculinas do que femininas. E a gente tem mais candidaturas de pessoas brancas do que pessoas negras. Infelizmente, a realidade é essa. Né? O que é que o legislador fez agora? Para incentivar essas candidaturas, e eu acho que foi acertado. Né? Ele entrou na questão do bolso dos partidos políticos, na questão financeira mesmo. Ele disse, olha, se vocês tiverem mais candidaturas femininas, mais candidaturas de pessoas negras, o fundo partidário vai ser contado em dobro. Vocês vão receber em dobro. Então, se o partido fizer mais mulheres, colocar mais mulheres no poder, colocar mais pessoas negras no poder, o partido vai receber um maior incentivo pecuniário. Então, essa é uma decisão muito boa para incentivar as minorias a participar e estarem no poder, na política. Em relação às pessoas negras em especial, qual é a regra que as chapas precisam seguir? Existe uma regra dentro dos próprios partidos agora, né, que foi alterado. Né? Os partidos vão ter que obedecer aí 30%, né, também para essas candidaturas de raça negra. Isso foi uma mudança na lei dos partidos políticos. Então, 30% mulheres, 30% negros. Isso. E isso não é só a nível de política partidária. Eu, como advogado, nós passamos por um processo recente aí da Ordem dos Advogados no país inteiro, e lá já tem essa mudança também, né, de ter candidaturas tanto feminina como de pessoas negras. E uma última pergunta para o advogado eleitoral Fábio Viana. Doutor Fábio, em relação a fake news, que é um temor que aconteça o que foi registrado nas últimas eleições, disseminação de notícias falsas para prejudicar candidato A, candidatura B, houve um foco, uma atenção especial para esse cancro que tanto compromete os nossos processos eleitorais? Essa pergunta aí, eu acho que é o momento, né, que a gente vive no Brasil e no mundo inteiro, a questão das fake news. E o que foi que o legislador fez, Ari? Ele pegou um tipo penal e inseriu no Código Eleitoral. Disse, olha, praticar, né, compartilhar notícias falsas é crime eleitoral.
E a pena é de reclusão, não é pena de detenção. Ele colocou uma pena elevada no Código Eleitoral e se ficar provado que aquela pessoa compartilhou dolosamente uma notícia falsa, né, para influenciar o pleito, ela pode ser punida por uma pena de crime eleitoral. Antes não existia essa figura no Código Eleitoral das fake news, né? Antes não existia isso, antes existia lá a calúnia, a difamação, a injúria do Código Penal e a gente usava nas eleições. Agora não, agora especificamente a gente já tem desde a eleição passada um dispositivo eleitoral, um tipo penal, melhor dizendo, dentro do código para punir as fake news. E fake news, isso aqui a gente não precisa dizer, porque isso é um problema na vida pessoal da pessoa, né? Isso traz problemas psicológicos também, isso afeta a vida financeira das pessoas, uma pessoa pode perder um emprego, né? Pode perder oportunidades por conta de uma fake news. Sem dúvida. Dr. Fábio Viana, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Ari. Estou sempre às ordens aqui da TV Meio Norte e especialmente de você. Um grande abraço. Grande abraço, bom trabalho, Dr. Fábio Viana, advogado eleitoral. E agora a gente vai escutar o secretário-geral do Sindicato